Lembrando que essa aula faz parte do nosso curso Derivadas, Regras de Derivação, com teoria e exercícios, disponível aí na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. No decorrer do nosso curso, a gente vai fazer o quê? Algumas revisões de derivada de funções elementares e também ver as regras de derivação, a derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente, a regra da cadeia, que é utilizada para calcular a derivada da função composta, a derivada da função inversa e as derivadas sucessivas de primeira, segunda, terceira ordem e assim por diante. Bom, além disso, a gente tem um conjunto aí de exercícios resolvidos que a gente vai incrementar mais no decorrer do tempo à medida em que a gente for produzindo novas resoluções. Bom, para quem tiver um interesse, vamos deixar o link para o curso na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Saudações, camaradas! Na aula de hoje vamos iniciar o nosso módulo sobre regras de derivação. Na aula de hoje vamos falar sobre a derivada da soma. A nossa referência principal é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 8. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as eventuais citações e notas, como sempre, estarão todas na descrição do vídeo. A derivada da soma. Dado duas funções, u, que é igual a u em função de x, e v, que é igual a v em função de x, tal que ambas são diferenciáveis no intervalo aberto i, aí um intervalo aberto de limites, né, a e b, ou seja, são passíveis de serem derivadas nesse certo intervalo. Temos que a derivada dessa função, f' de x, vai ser igual à derivada da função u mais a derivada da função v. Ou seja, a derivada da soma da função f de x, que é igual a u de x mais v de x, vai ser igual a f' de x, né, que é a notação para a derivada, que vai ser igual à derivada de u, ou seja, 1' em função de x, mais a derivada de v, v' em função de x. Além disso, podemos ter também o caso da soma de várias funções, que vamos chamar de n funções. Nesse caso, podemos adaptar a fórmula para calcularmos a derivada da soma de n funções. Temos então que uma determinada função f de x, formada aí pelas funções u1 em função de x, mais u2 em função de x, e assim por diante até un em função de x. A gente vai ter então que a derivada dessa função, né, da soma, vai ser f' de x, que vai ser igual a u'1 de x, mais u'2 de x, e assim por diante até u'(n) de x. Sendo também x pertencente ao intervalo i, além de u1, u2 e assim por diante até un, sejam funções diferenciáveis no intervalo i, assim como na versão mais simples, com apenas duas funções. Vejamos então alguns exemplos. Exemplo 1. Derive a função f de x igual a x mais 1. A primeira coisa aqui é definir aqui qual tipo de função a gente está somando. Esse x aqui fica subentendido o quê? Que é x elevado a 1, né? Porque x elevado a 1 é igual ao próprio x. Ou seja, trata-se de uma função potência. Enquanto esse 1 aqui é simplesmente uma função constante, certo? Então vamos lembrar da nossa regra, né? Em que a derivada da soma, f' de x, vai ser o quê? Igual à soma das derivadas, u' de x, né? Vamos chamar essa primeira função de u de x e essa segunda de v de x. Então a derivada da soma, f' de x, é igual à derivada da primeira função mais a derivada da segunda função, v' de x. Bom, então vamos lá. Vamos calcular então a derivada de u' de x. A gente tem que u' de x, que é a derivada de x elevado a 1, né? Bom, a regra, né, da função potência é o quê? Se a gente tem x elevado a n, a gente vai ter que a derivada disso é o quê? É n vezes x elevado a n menos 1, certo? Então, aqui o nosso n é 1,
Então, vai ser 1 vezes x elevado a n, que é 1, menos 1, certo? Então, vai ser 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, ou seja, vai ser 1 vezes 1, que é igual a 1. Portanto, a derivada de x é 1. Então, já vamos colocar aqui, né? F' de x é igual a 1, que é o resultado da derivada da primeira função, mais a derivada da segunda, né? A derivada de v' de x. O v' de x, né? Bom, o 1 aqui é uma função constante, e como a gente sabe, derivada de função constante é igual a 0. Portanto, vai ser 1 mais 0, que é igual a 1. Portanto, f' de x, a derivada da soma da função x mais 1, é igual a 1. Vamos ao nosso exemplo 2. Vamos calcular, então, a derivada da função f de x igual a x ao quadrado mais 3, certo? Bom, esse x ao quadrado é uma função potência, né? Que a gente vai chamar aqui de u de x, certo? E o 3 é uma função constante, que a gente vai chamar de v de x. Lembrando novamente da regra, né? Derivada da soma, a gente vai ter que f' de x é o quê? U' de x, a derivada da primeira, mais v' de x, a derivada da segunda, certo? Então vamos lá, vamos calcular U' de x, que é a derivada da primeira, a derivada de x ao quadrado. Vamos então aplicar a regra da função potência. A gente tem aqui, né, uma função potência x elevado a n. A gente vai ter que a derivada disso é n vezes x elevado a n menos 1. Portanto, no caso aqui, o nosso n é 2, né? Então, isso vai ser igual a 2 vezes x elevado a n, a 2, menos 1. Então, isso vai ser igual a 2 vezes x, 2 menos 1, elevado a 1. X elevado a 1 é x, né? E 2 vezes x, 2x. Então, U', né, a derivada da primeira, é 2x. Então, vamos fazer agora a derivada da segunda, né? O v' de x. Bom, essa segunda função é uma função constante, e a derivada de constante é 0. Então, podemos fazer aqui que f' de x é igual à derivada da primeira, que é 2x, mais a derivada da segunda, que é 0, ou seja, f' de x vai ser igual a 2x. Vamos então para o nosso terceiro exemplo. Terceiro exemplo, derive a função f de x igual a seno mais de x, né, mais cosseno de x. Novamente, vamos lembrar da regrinha, né? Soma, derivada da soma. A gente vai ter que f' de x vai ser igual a u' de x mais v' de x. Essa primeira aqui a gente vai chamar de u de x. E essa segunda a gente vai chamar de v de x. Certo? Bom, essa primeira é uma função seno, né? E a gente vai lembrar aí, né? U' de x, ao calcular a derivada da primeira função, né? U' de x, que a derivada do seno é o quê? É igual a cosseno. Cosseno de x. Isso aí a gente viu lá nas nossas aulas sobre derivada das funções elementares, né? Isso é importante aí ter essas noções em mente. Bom, agora vamos fazer a derivada v' de x, certo? E a gente viu também, lá na aula sobre derivada de funções elementares, que a derivada da função cosseno é menos seno de x, né? Derivada da cosseno de x. Portanto, a gente pode fazer aqui f' de x, que vai ser igual a derivada da primeira, né? A U' de x, que no caso é cosseno de x, mais a derivada da segunda, né? V' de x, que é menos seno de x. Então, coloca entre parênteses aqui, menos seno de x, tá? Menos seno de x. Bom, portanto, a gente vai ter que f' de x, a derivada da soma, é igual a cosseno de x, mais com menos dá menos. Então, vai ficar cosseno de x menos seno de x. Tá certo?
Bom, com isso, a gente encontra aí a derivada da função f de x igual a seno de x mais cosseno de x. Vamos então ao nosso quarto exemplo. Derive a função f de x igual a x ao quadrado menos o número de Euler elevado a x. Muito bem. Essa primeira função aqui vamos chamar de u de x, certo? E essa segunda de v de x. Essa primeira função aqui, vamos calcular a derivada dela, né? U' de x. E relembrar aí da regra da derivada da soma, em que a derivada da soma vai ser igual à soma das derivadas. Ou seja, vai ser u' de x mais v' de x. Então vamos calcular u' de x. X ao quadrado é uma função potência. Então vamos lembrar da regra da função potência. A gente tem aqui uma função x elevado a um expoente n, né? A gente vai ter que a derivação disso vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Nesse caso aqui, o nosso n é 2, né? Então vai ser 2 vezes x elevado a n, que é 2, menos 1. Isso é igual a 2 vezes x elevado a 1. X elevado a 1 é o próprio x. E 2 vezes x, 2x. Então, u' é igual a 2x, né? Temos a derivada aí da primeira. Então, vamos fazer agora a derivada da segunda, v' de x. A gente tem que lembrar aí novamente de regras de derivação, né? Da derivada da função exponencial, do caso especial. Isso a gente viu lá nas nossas aulas sobre derivada das funções elementares. E a gente viu que a derivada do número de Euler elevado a x é o quê? É o próprio número de Euler elevado a x. Não vai mudar nada. Gente, aqui a gente tem uma subtração de funções, certo? E a gente quer calcular a derivada, só que dessa subtração. A subtração nada mais é do que a soma com o número negativo. Portanto, a gente vai usar a mesma propriedade da derivada da soma, certo? Então, a gente vai ter que f' de x vai ser igual à derivada da primeira, que é 2x, que a gente já calculou, mais a derivada da segunda. Só que como aqui tem um menos, né? Então, vai ficar menos, mais, menos, Euler elevado a x, né? Porque a derivada do número de Euler elevado a x é o próprio Euler elevado a x. Portanto, a gente vai ter que f' de x é igual a 2x, mais vezes menos vai dar menos, menos Euler elevado a x. E com isso, a gente tem aí a derivada da função f de x, que é igual a x ao quadrado menos Euler elevado a x. A derivada dessa função vai ser f' de x igual a 2x menos Euler elevado a x. Bom, camaradas, e com isso a gente encerra por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E até a próxima.